Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 31 de agosto de 2023 e este é o episódio 160 do podcast da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e na próxima hora estarei à conversa com a ilustre convidada que agora vos apresento. Nascida no estado brasileiro de Minas Gerais, deu os primeiros passos na música ainda em criança. Escreveu a primeira canção com apenas 13 anos e mais tarde percorreu o Brasil para mostrar as suas composições. Em 2018, um vídeo do tema Cota Não É Esmola mudou-lhe a vida, atirando-a para palcos de maior destaque. Cantora, compositora, multi-instrumentista e artivista, Bia Ferreira estreou-se nos álbuns de originais com Igreja Lesbiteriana, um chamado, em 2019, tendo regressado no ano passado com o registro duplo Faminta. Recebemos-la no Posto Emissor quando se prepara para voltar a pisar um palco nacional e levar a Matosinhos um espetáculo a solo e ao piano. Olá, Bia Ferreira. Olá. Bem-vinda ao Posto Emissor. Muito obrigada, feliz de estar aqui. Obrigado nós por teres aceitado o nosso convite para estar aqui. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Um cadinho de paz pra 2 dedinhos de prosa. Sombra ao ar livre, é disso que ela gosta. De sentar do meu lado e o que tem me preocupado, seja se está chovendo ou se tá ensolarado. Simples assim, desatar. Como eu dizia, tu editaste no ano passado um álbum Faminta. De que é que a Bia Ferreira hoje tem mais fome? Nossa, eu tenho fome de cultura. Eu tenho fome de coisas mais profundas do que esse raso que está sendo apresentado, sabe? Eu tenho fome de educação, eu tenho fome de afeto, eu tenho fome de arte, eu tenho fome de conhecimento. E acho que quando eu pensei no conceito desse disco, eu tava a falar também dessa fome de comida. O Brasil tem 40 milhões de pessoas sem saber o que vão comer amanhã, sabe? Então, esse álbum ele vem para denunciar essa fome alimentícia, mas também essa fome espiritual, essa fome intelectual que a gente tá no Brasil, assim. Esse lugar de… A gente passou esses últimos 4 anos num lugar tão sombrio, assim, tão ruim de estar, que agora é a hora que a gente tá com fome mesmo, porque a escassez chegou a níveis estratosféricos. E aí agora reconstruir a partir desse processo. Então, acho que esse disco vem pra falar sobre essas várias fomes e também sobre como matar essa fome, sabe? Porque é uma procura de respostas também para problemas que são muito reais, não é? É, sim. Até porque se você traz só o problema e não traz nenhuma proposta pra solução, você não tá contribuindo muito, não é mesmo? Eu li algures, exato. Eu li algures, quer dizer, contribuís na verdade para haver uma conversa, não é? Eu li algures que tu dizias precisamente que do primeiro disco para este disco já há uma procura maior de respostas e que se calhar no primeiro tu expunhas só os problemas. Exatamente. Sem conjecturar o que é que se poderia fazer, e neste já há uma procura de resposta, não é? É isso. E o que é engraçado é que este disco é um disco duplo, dividido em 2 partes. Pelo que eu percebo, as duas partes são bem distintas uma da outra. Há muitas diferenças. Mas ambas falam de fome. Pronto. Quais é que são essas diferenças e o que é que aproxima também estas 2 partes deste álbum Faminta? Acho que a diferença é o tom de abordagem. Acho que na primeira parte do álbum eu preferi trazer um tom de abordagem mais afetivo. Um lugar… que traz mais cura, que traz mais proximidade. Primeiro porque eu acredito que o afeto é uma tecnologia de sobrevivência. No Brasil é o país que mais mata a população queer no mundo. E eu acho que o acesso ao afeto mantém a gente vivo. Então, ao perceber isso, eu procurei apresentar essas tecnologias de cura mesmo. De você chegar em casa e botar aquele som pra tocar, pra ouvir com seu namorado, pra ouvir com a pessoa que tá com você. Pode nem ser sobre sexo afetivo, pode ser seu amigo que foi ali tomar uma cerveja contigo, botar um som. É sobre esses vários lugares de afeto onde a gente consegue se reestruturar por dentro. E a segunda parte, ela é muito mais informativa, porque eu também acredito que o acesso à informação
é uma tecnologia para sobrevivência. Às vezes as pessoas se aproveitam da sua ignorância e do seu não conhecimento para te oprimir. O acesso à informação também é muito necessário para que a gente se mantenha vivo. Então a segunda parte vem trazendo essa segunda tecnologia de sobrevivência, que é a informação. Então eu venho num lugar muito mais incisivo, apresentando uma análise de conjuntura dos últimos 4 anos, uma análise de conjuntura política dos últimos 4 anos no Brasil, trazendo realidade com fatos que aconteceram mesmo, mas eu acho que as coisas foram ficando tão absurdas que a gente foi deixando passar. Então, eu achei necessário pontuar o que estava acontecendo nesse momento. E apresentar soluções pra gente se manter vivo. Então, olha, existe uma necropolítica contra nós. Como é que a gente vai conseguir estar vivo? Eu acho que esse álbum, ele vem pra encontrar quais são as coisas que nós temos parecidas. O que é que nos aproxima e não o que nos aproxima. O que nos difere é muito nítido. E a gente fica tão preocupado com o que nos difere que a gente não consegue encontrar um ponto em comum do que nos aproxima. Então, o que nos aproxima? A busca pela erradicação dessa fome. A erradicação dessa fome de afeto. A erradicação dessa fome de cultura, de informação. Esse lugar onde a gente consegue encontrar um lugar comum na luta pela emancipação social, política e afetiva de pessoas queer pelo mundo, sabe? Pelo respeito ao próximo. O que nos une? Ah, mas eu sou cristão. Tudo bem, você acredita no primeiro mandamento de Cristo, que é amar ao próximo? Eu também. Claro. Então a gente tem um lugar em comum. Claro, já há uma coisa em comum. Então, pra gente parar, eu acho que esse álbum vem nesse lugar. Ele vem pra trazer muita informação e pra falar, olha, as informações estão dadas, a realidade é essa. Não há como negar essa realidade. O que a gente vai fazer pra mudar isso aí? Onde a gente consegue se encontrar? O ponto em comum. Tu já referiste várias vezes a fome de afeto. E é uma coisa que eu, num mundo tão cada vez mais tecnológico, tão cada vez mais dado a distâncias, não é? Porque na verdade nós podemos falar que as redes sociais nos aproximam, mas na verdade colocam-nos um de um lado e outro do outro, não é? E às vezes, e eu acho que em anos recentes então até tem ajudado muito a acirrar aquilo que é o que nos afasta, não é? Sim. As batalhas campais que há nos comentários nas redes sociais, ou quando há disseminação, por exemplo, de notícias falsas, Sim. ou esse tipo de coisas, afastam-nos, não é? Uns aos outros. De que forma é que nós conseguimos, porque quer dizer, o mundo não vai parar nesse sentido, não é? Portanto, esse matar da fome afetiva, se calhar vai ser cada vez mais difícil. Eu acho que as pessoas romantizam demais o afeto num lugar sexual que impossibilita a aproximação de outras pessoas e de outras formas de troca de afeto. Às vezes, você levar um bolo pra sua vizinha que você sabe que acabou de voltar pro hospital é mais gostoso que um abraço que você pudesse dar. E a gente tem deixado passar essas pequenas formas de afeto. Então eu acho que eu venho pra falar sobre isso, pra falar, olha como é importante. Às vezes você tá passando na rua, cruzou com alguém, você sorriu. Só isso às vezes Foram 3 segundos do seu dia ali que vai mudar 24 horas do dia daquela pessoa que você não sabe nem o que estava acontecendo na vida dela. E isso é usar o afeto como tecnologia de sobrevivência. E aí eu acho que as redes sociais, elas têm essa narrativa de aproximação, mas elas impedem o toque. As pessoas se sentem tão saciadas com aquele pouco dado virtualmente que já elas não procuram esquecem, um contacto físico, né? Elas esquecem a importância da presença. Elas esquecem a importância do estar mesmo, do olhar no olho. E do toque também. Eu sou péssima com redes sociais. Não tenta falar comigo pela rede social que eu sou péssima, eu sou horrível. As pessoas pensam que eu não gosto delas. Não é verdade. É que eu prefiro isso aqui. Claro. Sabe? Eu prefiro olhar pra pessoa, trocar uma ideia, dar risada, tomar um café. Tocar, eu acho que isso é muito importante, assim. Eu acho que pra construção social e de afeto, e de cuidado. Às vezes, a gente não tem o hábito de encostar nas pessoas, mas às vezes um abraço mais forte vai mostrar que aquela sua amiga tá sentindo dor no corpo. E o que aconteceu com ela pra ela tá assim? Às vezes a gente se distancia tanto desse lugar de afeto que a gente não consegue diagnosticar também o outro. E num mundo onde esse distanciamento tá tão grande, eu acho que usar as redes sociais para aproximação é um desafio. É um desafio mesmo.
Antes de entrar mais a fundo em algumas canções deste disco, queria perguntar-te só que espetáculo é este que tu vais apresentar em Matosinhos, porque eu percebi que é um espetáculo especial, vai ser um espetáculo a solo e ao piano, não é? Que foi o instrumento com que tu aprendeste inicialmente a fazer música, penso eu. Sim. O que é que este espetáculo vai levar de diferente daquilo que as pessoas já viram da Tudo. Bia Ferreira? Vai levar tudo de diferente do que as pessoas já viram, porque essa é a primeira vez na minha vida profissional. Antes de profissionalizar meu trabalho, eu já dei alguns concertos ao piano, mas era de música clássica. Então não era nada parecido com o que eu tô fazendo agora. E esse é o primeiro concerto da minha vida profissional ao piano. Então, é um desafio, então. É um desafio pra mim. E eu tô aqui pra convidar as pessoas a me darem suporte nesse dia de desafio, porque eu tô bastante… comecei a falar sobre isso, minha mão começou a suar. Eu tô bastante ansiosa pra como é que vai se dar, como é que o público vai receber. Não é um concerto exclusivo de canções autorais. Não é um concerto exclusivo de canto. Ele tem vários momentos de pensamento, várias declamações de poesia. Eu tenho pensado um lugar mais próximo, mas um lugar também mais íntimo meu. Eu queria me colocar num lugar vulnerável para experimentar esse lugar. Acho que quando a gente faz muito tempo a mesma coisa, a gente faz bem, mas a gente acaba caindo… Não, a emoção nunca passa. Mas a gente acaba caindo num lugar confortável. Do eu sei fazer, do tá tudo bem, não preciso estudar, eu já faço isso todo dia. Há uma automatização de coisa, é isso? Então eu acho que quando eu me propus a fazer esse concerto piano e voz, foi quando eu me senti desafiada a pensar um show novo. Uma autoprovocação. E eu queria muito fazer um concerto piano e voz, já tem um tempo que o Luiz vem me provocando para isso, de fazer um concerto piano e voz, e eu tenho hesitado. Então surgiu essa oportunidade, o Teatro de Matosinhos está com um piano novo, e tem dado vários concertos ao piano. Jonathan Ferr, Amaro Freitas, assim, que são pianistas brasileiros que eu admiro demais. E que foram fazer concertos nesse piano. Então, o que eu tenho a dizer? Eu não sou pianista. O meu instrumento eu comecei a estudar música ao piano, mas eu me considero uma violonista, porque é o meu instrumento de maior proximidade, de maior afeto. É com o violão que compões? É com o violão que eu componho a maior parte das vezes. Às vezes eu componho ao piano, mas normalmente é o violão. E aí é isso, eu quero que as pessoas vão com o coração aberto para esperar um concerto onde eu vou me mostrar nua, onde eu vou me mostrar num lugar muito vulnerável e íntimo meu. Eu vou apresentar poesias inéditas, vou apresentar poesias de afeto. É um show para falar sobre essa tecnologia de sobrevivência, para falar sobre afeto, para apresentar também resistência, para apresentar quem são os artistas que me constroem, para apresentar o que eu gosto de ouvir, como é que eu ouço a música de outras pessoas, como é que chega para mim. E como é que a interpretas também? Isso, vai ser um concerto desafiador, mas que eu tô muito ansiosa para receber as pessoas lá e para saber como é que a arte atravessou elas nesse lugar, assim. Então é um desafio para mim e eu espero que as pessoas vão e se sintam também contempladas e desafiadas ao novo, porque eu acho que é sobre isso, é o novo. Voltando ao disco, em Mapa da Fome, uma das canções mais intensas do álbum, tu dizes: o capitão compra o congresso e quem paga é você, ruralistas, empresários, as igrejas, um complô, não tem comida na sua mesa, mas na casa dos doutor está tendo. Como é que se explica que tanta gente no Brasil, mas não só no Brasil, fora dele, se deixa levar pelo discurso de políticos que quando estão, e eu acho que isto é mais geral, independentemente de ser mais à esquerda, mais à direita, que quando chegam ao poder parece que conseguem ainda mais criar um fosso entre os ricos e os pobres. Como é que as pessoas parece que aceitam isto de uma forma pacífica e passiva até? Olha, é porque às tantas até aplaudem esses mesmos políticos, não é? Mas é porque a colonização mental,
ainda é muito forte e real no Brasil. Então, as pessoas mais pobres, que normalmente prestam serviços para pessoas mais ricas, são ameaçadas de perder o seu trabalho pelas pessoas mais ricas se elas não votarem no candidato das pessoas mais ricas, mesmo que isso faça com que elas fiquem mais pobres. E para não perder o trabalho delas, elas mantêm esse lugar. Às vezes essas pessoas mais pobres frequentam a igreja e o pastor da igreja delas apoia determinado candidato e vai falar: mesmo que vocês fiquem sem comida, mesmo que você não tenha dinheiro, dê metade para a igreja e vote nesse candidato aqui. Mesmo que você… Porque no mundo tereis aflições. Você só vai ter uma vida boa quando você for pro céu. Espera morrer. Então, nesse lugar, eu acho que há uma manipulação de massa, uma captação de mentes, num lugar de lavagem cerebral mesmo, de um projeto antiquíssimo que já está em curso no Brasil e que hoje você consegue ver como funcionou, como deu certo. Como você consegue ver várias pessoas negras, pobres, iletradas, ou letradas também, mas que foram capturados por esse discurso. Desde sempre a religião é usada para oprimir. Para impor um lugar de medo e dominação. É uma ferramenta de dominação, a religião. Sim. Então, se você chega no Brasil hoje, as pessoas negras, pobres da favela, elas estão na igreja. Porque ou elas estão lá ou elas estão num outro lugar. A igreja é assistencialista no Brasil. O que era para o governo tá fazendo é a igreja que faz. A igreja oferece cultura, oferece comida, uma cesta básica, oferece… Então, nesse lugar, nesse espaço, eu acho que há sim a cooptação das pessoas mais pobres para manutenção do privilégio das pessoas mais ricas. Ontem foi assinado no Brasil uma lei que obriga o aumento anual do salário mínimo, do ordenado mínimo no Brasil, acima do lucro do PIB. Da inflação e do PIB, do lucro real, sim, né? E a partir do ano que vem, o salário mínimo no Brasil vai para R$2.000. Que se eu vou falar aqui, R$2.000 dá, sei lá… Não sei quanto dá em euro, R$2.000. Mas não é muito também. Mas entendendo que você aumenta o poder de compra da população mais pobre, que ganha um ordenado mínimo, você consegue aos poucos reduzir essa desigualdade, esse fosso que há. Então, eu acho que a gente vem tendo… E isso já vinha acontecendo desde 2002. Eu sou prova disso, sei lá, meu pai tem um carro pra gente poder viajar ou qualquer coisa desse tipo, foi por causa de políticas públicas a partir desse governo e da valorização do salário mínimo. Então, a gente sofreu um corte de todos esses benefícios e de todas essas políticas de reparação que já vinham sendo implantadas durante os últimos 4 anos. Então agora a gente está voltando a essa construção, mas de uma maneira que a gente regrediu muito. Então eu acho que a partir da implementação de um ministério para os povos indígenas, um ministério da igualdade racial… É preciso muito tempo para melhorar as coisas, mas é preciso muito pouco tempo para estraçalhar tudo, não é? É isso, para recuperar vai muito tempo, mas para destruir foi muito rápido. Então esse fosso tá ainda maior, mas eu vejo um afunilamento desse lugar. Quando você vê as pessoas mais ricas reclamando porque elas vão ser taxadas, é porque tá dando certo, alguma sabe? coisa tá correndo bem. É porque eles estão falando que Eu vi uma matéria no Brasil de um cara super rico falando que os ricos iam começar a ficar mais pobres por serem taxados. Tipo, gato, você não fica mais pobre nem se for seu neto gastando seu dinheiro, sabe? Então, as pessoas tendem a lutar pela manutenção desses seus privilégios. Mas eu vejo sim esse fosso. A cada dia que a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente vai afunilando. É incômodo pra eles ver o filho da empregada na mesma sala da universidade do filho deles. É incômodo pra eles ver a empregada nas férias levando os netos pra Disney. Buga a mente deles. O que é engraçado é que, quer dizer, nós estamos muito habituados a ver a realidade brasileira em Portugal com as novelas, não é? Que são exibidas em Portugal desde o início dos anos 80. E na verdade aquilo que nós vemos, essa diferença entre ricos e pobres, é uma coisa que também está muito presente e é muito explorada nas novelas, não é? Há sempre
no elenco há sempre uma parte de pessoas pobres que normalmente para... é o núcleo negro da novela. Exato. Normalmente as pessoas negras, indígenas, as pessoas racializadas estão nesse núcleo pobre, né? E eu tenho uma crítica que é… Primeiro, eu sou muito noveleira. Nossa, eu não tenho TV na minha casa. Porque quando eu tinha, eu parava de fazer as coisas pra ficar vendo novela. E eu percebi que aquilo tava capturando muito a minha atenção de fazer outras coisas. Mas eu gosto muito de uma história bem contada, acho muito legal. Mas começou a me incomodar a forma como as novelas perpetuam uma lógica de imaginário e uma narrativa para manutenção dessa realidade. Então, agora acabou de acontecer no Brasil uma novela que acabou de encerrar, que 86% do elenco era negro, e foi a novela das 7 que mais deu lucro para aquela emissora na história. Então é pra mostrar que a gente tem público, a gente consome, a gente… Por que a gente é sempre colocado nesse lugar? É pra manutenção do imaginário. Pra que se você vê um homem negro de terno e gravata, pra que você pense que ele é o segurança do shopping, não que ele é um empresário. Pra que se você vê um homem negro com relógios e ouro, provavelmente ele deve ser um jogador de futebol. Ele não pode ser um juiz. Ele não pode ser um advogado. Existem a perpetuação desse imaginário que me incomoda, né? Sabe? E aí eu parei de assistir novela. Mas as novelas brasileiras, elas retratam a vida dos mais ricos e dos pobres. Mas quando você assiste, por exemplo, Cidade de Deus, você vê como vivem os mais pobres. Aí você vê como é a realidade da maior parte da população brasileira. Sabe? Aquela que acaba por ser invisibilizada também, não é? É isso. De certa forma. É isso. Eu vejo a minha família, que é uma família toda de pessoas negras. Toda mesmo. E mais da metade da minha família é bolsonarista. Eu ia te perguntar se, e por aquilo que tu começaste a dizer, eu presumo que o ar no Brasil esteja mais respirável, mas esse fosso que se criou também e essa divisão que se criou entre pessoas que apoiam Jair Bolsonaro e pessoas que não apoiam, quer dizer, a figura dele continua muito presente, não é? Sim. Continua todos os dias, nós ouvimos falar de algo que se está a passar. O Lula venceu com uma margem muito pequena. Isso significa que, óbvio que existe uma população que consegue entender que não é pelo Lula, mas é pelo fim daquela política de ódio que estava sendo implementada. Mas existe uma parte bizarra, que é tipo metade do Brasil, que apoia aquilo ali. Que o cara, depois de ter várias provas, que o cara rouba, não sei o que, blá, 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 a galera tá fazendo o Pix, MBWay pra conta dele. Pra mandar 17 milhões de reais pra conta dele, pra ajudar ele a pagar. Eu não consigo realizar mesmo. Como é que é isso? E agora o STF acabou de bloquear esse dinheiro. Por quê? O STF não consegue acreditar que foi a população brasileira que mandou 17 milhões pra conta dele. Tá bloqueado por suspeita de lavagem de dinheiro. Óbvio. Então, como é que a gente consegue falar com essa pessoa que é fanática? Como é que isso aconteceu na tua família? Porque eu também tenho casa, eu tenho família no Brasil também. Igreja. E cada vez que falamos, não é fácil a comunicação. Como é que tu consegues comunicar com pessoas da tua família, de quem tu gostas muito, de quem tu amas, que tem uma opinião totalmente oposta àquilo que tu… Eu apresento os fatos. Eu apresento os fatos. Eu apresento realidade. E a pessoa tem duas opções. Ou ela vai olhar pra mim e vai falar assim: poxa, o que você falou é verdade, mas eu sou ruim mesmo. Dentro do meu coração é isso aí, que eu concordo com tudo que esse cara fala aí, que tem que morrer mesmo, que várias coisas racistas que ele fala, que eu não vou reproduzir aqui, mas tipo assim, eu concordo com tudo que ele fala. Ou a pessoa vai fazer isso, ou a pessoa vai virar e vai falar assim: mas é melhor ele do que o Lula, porque o Lula, ele vai botar parada LGBT pra criancinhas. O Lula vai obrigar criancinhas a terem educação sexual. Vai fazer uma ditadura gay. Melhor esse aqui que tem nome de Messias. Messias. O que tem de ruim no Messias? Então, essa é o lugar. E eu tô falando de pessoas com conhecimento
e pessoas sem conhecimento. Então, as pessoas sem conhecimento que vão na massa de manobra da minha família, eu tenho mais paciência de sentar e conversar. O pessoal que tem acesso a todo tipo de conhecimento e continua reproduzindo notícias falsas, continua reproduzindo discurso de ódio, eu não tenho… O meu tempo é caro. Eu não tenho tempo pra gastar tentando convencer alguém que já tá convencido e que vai gerar um conflito. E que tem todas as ferramentas para desconstruir aquilo e perceber que aquilo não é… Tem tudo não é aquele pra caminho, entender, pra olhar e falar, olha, não é isso aqui. Se não faz é porque não quer. É isso, então eu prefiro gastar o meu tempo e meu conhecimento com pessoas que realmente não tiveram acesso e que podem transformar o seu pensamento, sabe? Pessoas que conseguem… E eu acho que a educação brasileira é feita para que as pessoas não tenham senso crítico. As pessoas saem da escola sem conseguir interpretar um texto. São analfabetos funcionais. Então, como é que você vai conseguir falar sobre educação política? Como é que você vai falar sobre consciência de classe com pessoas que não conseguem entender uma interpretação de um texto? Fica mais fácil manipular esse tipo de pessoa, sabe? Claro. Então, eu acho que é todo um processo. E na minha família, eu optei por tentar trazer elucidação para as pessoas que eu acho que não tiveram oportunidade. E as outras pessoas, eu só lamento muito por elas, assim, porque é muito cruel você saber que pessoas que estão tão próximas de você apoiam, por exemplo, políticas de extermínio contra você. E como é que não se coloca em causa o amor dessa pessoa para nós, sabendo que defendem esse tipo… É porque eu acho que não há amor. Em termos psicológicos, em termos emocionais, há de ser muito complicado lidar com isso, não é? Eu acho que não há amor. Eu acho que eu posso discordar de você em alguma coisa. Mas se eu te amo, eu vou te respeitar e vou falar assim, olha, eu te amo muito. Acho que a gente tá discordando aqui. Mas se você acha que isso é melhor, eu tô aqui pra te dar todo o suporte que você precisar. Porque eu te amo. Se der errado, eu tô aqui. Eu te amo. Isso é amor. Agora, se você falar assim, eu te amo muito, mas eu realmente acho que todo gay LGBT tem que ir pra um paredão e ser fuzilado, então você não me ama. Ah, se você me ama, mas você é contra o casamento de pessoas como eu, então você não me ama. Você não quer me ver feliz. Então eu também não faço questão. Sabe? E aí eu acho que quando a gente para de fazer questão, tá tudo bem. Às vezes essa pessoa repensa. Fala, poxa, eu tô sentindo falta, eu acho que eu amo mesmo. Nossa, não vale a pena. Vamos conversar sobre isso aqui? Eu acho que eu mudei de ideia. E eu acho que é a forma que a gente lida. Pra mim é muito triste saber que eu viajo o mundo inteiro pregando uma revolução através do afeto e do acesso à informação. E na minha família eu tenho pessoas que eu não consigo atingir com essa narrativa ou com o que eu faço, assim. Mas nesse lugar eu boto tudo na conta da religião mesmo. Que eu acho que emburrece as pessoas. As pessoas ficam cegas numa fé que não pode ser questionada. Então, nesse lugar, você não tem muito o que fazer. Você tá com medo de Deus. Claro. Poxa, você vai botar a pessoa com medo de Deus. Eu não tenho nenhum argumento pra falar com você. Claro. Sabe? Voltando a uma coisa que dizias há pouco e voltando à canção Mapa da Fome, na qual tu também falas do tal pacto colonialista de exploração daqueles que não têm muito. Discute-se cada vez mais o reconhecimento ou falta dele das atrocidades cometidas durante os períodos coloniais dos vários países europeus, principalmente, não é? Portugal, a teu ver, continua a dever um pedido de desculpa ao Brasil? Eu sei que isto é uma pergunta difícil e sei que é uma pergunta complicada. Esse tema sempre me dá confusão em Portugal. Pronto. Eu sei que é um tema delicado, mas é um tema que começa a ser falado mesmo em Portugal, começa a ser falado. Eu sou cancelada em Portugal. Pronto. Toda vez que eu falo isso. Não vamos cancelar a Bia Feira. Tá tudo bem, porque você vai postar esse vídeo e vai ter um monte de gente que vai lá nos comentários desse vídeo. Eu sei, eu tô fazendo essa profecia porque eu já sei, acontece sempre. E eles vão lá falar várias coisas xenofóbicas, racistas, pra comprovar o quão racistas e colonizadores a mente deles funciona. E aí eu não tô generalizando não, porque toda vez que eu venho aqui eu sou recebida com muito afeto, com muito carinho. Muita gente assim, ó, com muito amor pra me dar. Eu tava falando esses dias que eu fui fazer show em Nova York, foi meu primeiro show nos Estados Unidos.
E quando eu fiz a minha mala pra voltar pra casa, era pra Lisboa que eu tava voltando. Eu não voltei pro Brasil ainda. E aí, poder voltar pra Lisboa e sentir que eu tava em casa foi muito gostoso. Porque é um lugar que me acolhe muito bem. Então, eu não tô generalizando a população portuguesa. Claro. Mas existem muitas pessoas que se apoiam em discursos racistas, colonizadores e xenofóbicos pra manutenção dos seus privilégios, enfim, na vida. E aí eu acho sim que Portugal não deve só um pedido de desculpas ao Brasil. Porque um pedido de desculpas As palavras levam ao vento, como nós costumamos dizer, não é? Um pedido de desculpa, tudo bem. Eu acho que essa dívida, ela é uma dívida cultural. Ela é uma dívida financeira. Ela é uma dívida de sangue. Existem mais de 6 milhões de pessoas do continente africano no Oceano Atlântico. Sem direito a enterro, sem direito a gente saber o nome, saber a história. Essas pessoas que foram desumanizadas, que foram consideradas sem alma, a ponto de ser um objeto de troca, de valor, a ponto de ser jogado ao mar sem nenhuma empatia, isso é criminoso. Criminoso é eufemismo, quase aí, não é? Isso é criminoso. E se a colonização não for criminalizada, a gente não vai conseguir essa reparação. Porque as pessoas acham muito extremo quando eu faço essa comparação, mas eu não acho, porque eu acho 100% coerente. Que é, o que aconteceu na Alemanha, que a gente sabe o que aconteceu na Alemanha, houve uma reparação para aquela população. Financeira e de território. Eles estão lá, lutando, brigando até hoje, mas financeira e de território. Aquelas pessoas que têm a pele clara. Aquelas pessoas que têm um outro poder aquisitivo. Agora, ninguém foi ao continente africano pedir perdão por testar todas aquelas atrocidades que eles fizeram. Antes daquele período, eles testaram tudo no continente africano. Ninguém foi lá pedir perdão. Ninguém foi lá devolver todos os conteúdos de museus que tem aqui. Eu vi um vídeo que me arrepiou muito, que foi de um rei, não lembro de onde, do continente africano, que foi à Alemanha e ele se sentou no trono do bisavô dele, que estava num museu. E o museu não vai devolver esse trono para eles, não. Se ele quiser ver de novo, ele vai ter que ir lá no museu. É preciso reparação. 40 milhões de pessoas com fome no Brasil, não é porque o Brasil é mal gerido, é porque não houve uma distribuição de renda, não houve reforma agrária, houve uma assinatura de uma lei que diz que não tem mais escravização de pessoas e larga todo mundo ao léu, sem um pedaço de terra, sem comida, sem trabalho, sem dinheiro, não oferece possibilidade para essas pessoas, criminaliza a cultura dessas pessoas. É necessário dizer que não haviam pessoas negras no Brasil. O Brasil é um país indígena. Para hoje nós sermos 56% da população brasileira, é porque o tráfico de pessoas foi brutal. Então, depois de toda essa apresentação histórica que eu tô fazendo aqui, que não é a Bia que tá falando, você pode procurar no Google, você pode ler nos livros de história, você pode... depois de tudo isso que eu tô falando aqui, se uma pessoa olha para mim e fala que não há uma dívida histórica, que a colonização não fez mal ao Brasil. Já estão independentes há mais de 200 anos, eu ouço isso. Não estamos, não. Ali foi uma pirraça de Dom Pedro, e a gente sabe a história. Se a pessoa, depois de ouvir tudo isso, não entende que há a necessidade de reparação, eu acho que é maldade. Eu acho que é maldade. É não querer compreender e entender os seus próprios privilégios enquanto pessoas que vivem na Europa. Claro. Falaste aí da questão histórica e dos livros de história. Como é que a história é ensinada na escola no Brasil? Porque, na verdade, há uma coisa que se fala muito e está cada vez mais, felizmente, na ordem do dia, porque pelo menos estamos a falar da questão, a questão dos grandes descobrimentos portugueses, ou a utilização do termo já começa a ser falada, porque, na verdade, aquilo que poderá ter acontecido é descobrirmos o caminho marítimo para algum lado. Agora, descobrir o sítio que já lá estava não é propriamente um descobrir, não é? E essa discussão começa já a ser a acontecer. Levantada.
mas nós continuamos a ensinar os descobrimentos na escola, não é? Em Portugal. Eu não sei como é que é ensinada a história no Brasil desta relação entre Portugal e Brasil. Olha, no Brasil, a gente aprende que a gente foi escravizado. No Brasil, a gente aprende que eles chegaram lá podres, fedendo, com um monte de doença, depois de não sei quantos meses navegando. E os indígenas podiam ter matado todos. E eles ficaram com dó daquele monte de gente podre que chegou. Recebeu eles. Cuidou. Deu medicina da floresta. Foram intoxicados com aquele monte de doença que eles tinham, que eles nunca tinham tido contato. Morreram vários. E depois que os portugueses, já estavam fortes, alimentados e saudáveis, eles resolveram escravizar aquele monte de gente que já estava morando lá, mataram todo mundo. E essa é a história. Essa é a história. O que a gente aprende lá em Portugal, lá no Brasil, que os portugueses chegaram, fizeram uma missa no Monte Pascal e fundaram o Brasil. Rola toda essa história branca contada. Mas, desde que o ensino e a educação de cultura afro-brasileira nas escolas virou lei no Brasil, há vários educadores que têm isso como propósito, contar a verdadeira história. Eu tô em cartaz com uma peça do Dori Nigro, aqui em Portugal, que é uma peça que dura o tempo de uma aula nas escolas e que tem sido implementada nas escolas durante o período da aula Descobrimentos. E o nome é Descobrir o Quê? E questiona esse lugar sobre descobrir o quê? Já tinha gente morando lá. E o final dessa peça é uma poesia minha. Sou eu declamando essa poesia, falando sobre a necessidade de compreender que ninguém descobre o que já estava descoberto. Já tinha gente lá, não tem como isso acontecer. E o termo correto é invasão. Invasão de território. Extermínio, genocídio. Então, que a gente comece a educar as nossas crianças para não reproduzirem o que já aconteceu. Porque eu acho que a necessidade de contar a história, e aí trazendo de novo aquela história da Alemanha, a necessidade de contar a história é para que as pessoas saibam o horror que é, para que não se repita. Não se repita, exato. Se a gente começa a fantasiar muito a história, vai parecer que é legal. Porque Portugal e o Brasil eram países irmãos. Caim e Abel também eram irmãos. Sabe? Chega lá, dá uma paulada na cabeça do outro, mata o outro e tá tudo certo. Porque você não faz isso com seu irmão. Então, não, nós não éramos países irmãos. Maus mesmos eram os espanhóis. Gente, me ajuda. Me ajuda. E é necessário fazer esse debate. Eu sei que é incômodo. Eu sei que é incômodo. E principalmente para as pessoas mais antigas daqui. Porque eu tenho certeza que vai falar, mas esse povo foi para lá, mas eu não sou herdeiro desse povo. Eu não tenho nada a ver com esse povo. Mas tem a ver com a história cultural do lugar onde você nasceu. Você vive com privilégios sociais pelo lugar onde você nasceu, e a história desse lugar também diz sobre você, sobre a sua história, sobre a história dos seus antepassados. E isso é necessário de ser discutido. É só a partir dessa assunção de que algo tão trágico e mau aconteceu é que podemos, se calhar, reparar as feridas que há e que há de haver, não é? E avançar a partir dessa, sei lá, não será uma cura, mas será pelo menos uma apaziguação de uma coisa que... Então, eu acho que é necessário um pedido de desculpas? Sim, eu acho que é necessário um pedido de desculpas. Mas eu acho que é necessário a construção de escolas. Eu acho que é necessário a construção de hospitais. Eu acho que é necessário o acesso a direito de ir e vir. Ninguém pediu. Cara, ninguém pediu. Aí agora eu preciso de um visto. Se eu quiser andar aqui, depois de sequestrar o povo, explorar o povo, roubar tudo que a gente ainda tem que passar pela humilhação de ficar catando documento e precisar de um visto pra andar aqui. Sabe? Sim. É você entender que Angola, Moçambique, que esses países precisam de investimento, dinheiro. É assim que se paga uma dívida.
A galera no Brasil critica muito o Lula por ele ter construído linha de trem e essas coisas, e hospitais em países do continente africano, Angola e Moçambique, várias coisas. Ele fez vários investimentos. E ele falou: isso aqui é uma forma de reparação pelo que o Brasil, pela história do Brasil, a gente deve pra esse pessoal. E todo mundo falando: tá pegando dinheiro que era pra botar no Brasil e botando. Essa compreensão é o que falta. Sabe? Quero ver o governo português botando lá. Faz uma escola pra galera lá no Brasil. Porque quem vem do Brasil pra cá, minimamente tem uma condição de comprar uma passagem, de tirar um passaporte, que é caro. Não é gente paupérrima, pobre. Eu sou a primeira pessoa da minha família a sair do país. E eu consegui isso através da arte. Então, é entender que essas dificultações de acesso também fazem parte da manutenção da colonização e da exclusão dessas pessoas. Essa forma de negar a cidadania, negar a existência. Mas eu nasci em Portugal, mas eu sou angolano. Tu não é português? Não, porque eles não me veem como português. Mas você nasceu aqui? Eu nasci aqui, mas eu sou angolano. Não, cara, você é português. Não, eu sou angolano, eu sou cabo-verdiano. Eu encontro várias pessoas que nasceram aqui, mas quando vão falar que país que eles são, eles falam o país de origem dos pais, porque eles não são recebidos nesse lugar. Dos pais, quando não é dos avós ou mais porque eles não ainda, são recebidos nesse lugar enquanto cidadãos desse lugar. E aí é muito cruel você ver essa realidade toda. É muito cruel você ver os muros pichados falando: volta pro teu país. Depois de todo esse processo de sequestro, desumanização, exploração que houve com todos esses países. Então eu acho que quando a gente fala a conta vai chegar, é necessária uma reparação histórica. A gente precisa de políticas públicas em Portugal que pensem quais foram as consequências deixadas nos países onde houve a colonização e como eles podem, de alguma forma, reparar isso. E eu acho que é dessa forma mesmo. Parece muito utópico? Parece utópico, mas alguém tem que apresentar alguma solução. E se ninguém chegar com essa proposta, que a gente esteja apresentando isso através da arte, sabe? Pelo menos a mudança da mentalidade das pessoas precisa acontecer. E se for através da arte, que seja. Se for pra gerar esse incômodo através das falas que a gente tem, se for para as pessoas saírem das suas covas profundas para destilar o ódio e ficarem públicas, que seja. Mas que a gente saiba quem é que tá andando do nosso lado. Que a gente saiba quem são as pessoas que estão com a gente. Porque às vezes você tá andando com uma pessoa do seu lado que é xenofóbica. E não que atravessa a rua quando vê um cigano. Que não atende pessoas negras quando chegam na sua loja. Falando disso, e seguindo agora para a próxima questão que eu tenho, na canção Necropolítica tu falas da violência perpetrada pela polícia, pelos médicos, pelos políticos sobre pessoas negras no Brasil. O alvo é melanina, pode estar com a família, menino ou menina, e na favela é mais uma chacina. É aquilo que tu dizes, cantas. Como é que se derruba este racismo estrutural? Que caminho é que é preciso tomar para que isto mude? Porque na verdade, óbvio que o racismo que tu sentes na rua por uma pessoa que vai andando ao teu lado é uma coisa. O racismo das instituições é um passo à frente muito mais grave. Não é? Perder uma vaga de emprego porque você é negra. Sabe? Esse lugar mesmo. Eu acho que o Brasil foi o último país a abolir a escravização de pessoas. E isso é muito pontual para esse lugar do racismo estrutural que a gente se encontra. Até pouquíssimo tempo atrás, menos de 100 anos atrás, era crime samba. Capoeira era crime. Candomblé era crime. Umbanda, crime. Menos de 100 anos atrás, pô. Pessoas negras eram proibidas de ter terra. Pessoas negras eram proibidas de comprar uma terra no seu nome. Como é que você destrói o racismo estrutural de uma sociedade que há menos de 100 anos atrás criminalizava a cultura de determinada população?
nega os direitos e a humanização dessa determinada população. Porque não é porque foi abolida a escravização de pessoas que essas pessoas passaram a ter direito. Que essas pessoas passaram a ter direito ao voto, ou que essas pessoas passaram a ter… Não. Direito a estudar, não. Foi um processo longo e doloroso. Que ainda não terminou. Acabar com racismo estrutural, eu vou precisar de pelo menos o mesmo tempo que eles tiveram pra destruir e construir esse imaginário cruel que a gente vive hoje. De você ver uma pessoa negra na rua e atravessar achando que ela vai te roubar. Ou de você chegar no hospital pra parir, tô grávida. As mulheres negras, isso é estatística do IBGE. As mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Tipo, o que justifica? Me apresenta uma justificativa científica pra isso, a não ser o racismo. Então, há muito que ser feito. Há muito que ser feito. Enquanto você não vê CEOs de empresa com a minha cara, enquanto eu não entrar numa universidade e ver vários professores parecidos comigo, enquanto as pessoas que dominam as formas de poder, enquanto essas pessoas que dominam os recursos forem pessoas brancas, forem pessoas europeias, não forem pessoas parecidas comigo, vai ser muito difícil esse racismo estrutural acabar. Porque eu não tô falando que todas as pessoas brancas são racistas. Mas é sempre uma pessoa branca. Uhum. Não são todas, mas é sempre uma. E aí essas pessoas que já têm esse pensamento… E não é… Oh, meu Deus, eu tenho esse pensamento porque eu sou racista. Foi porque você foi educado assim. Uhum. Você foi educado que você é um cara livre. Você foi educado que você pode ter o emprego que você quiser. Você foi educado que você pode ter as oportunidades que você queira, caso você… E nem pensas… Você não pensa sobre as pessoas que não têm esse… que são impedidas de ter autoestima. As pessoas que acham que ela só pode ter a mesma profissão que a mãe. Se minha mãe é cozinheira, eu vou ser cozinheira. Se meu pai é pedreiro, eu vou ser pedreiro. Eu não tenho outra possibilidade. Quando é que tu te deparaste com esse racismo sistémico? Lembras-te do momento da tua vida em que tu percebeste? Eu lembro de há uns tempos entrevistar alguém que me dizia que nem nunca tinha pensado em si como negro, só se apercebeu disso quando de repente começou a lidar com pessoas brancas e percebeu… Quando é que tu entendeste que havia… Quando é que foi aquele baque, aquele choque de… Ok, eu estou a ser tratada de forma diferente porque sou negra? Quando eu fui pra escola a primeira vez. Okay. Quando eu era uma criança e eu comecei a sofrer bullying porque o meu cabelo era crespo. Então as pessoas falavam que eu tinha um cabelo de palha de aço e que eu tava com a pele suja, que eu era suja. E roubavam minha merenda. E eu sempre ganhava o concurso de mais feia da minha turma. Desde a primeira vez que eu fui pra escola. E eu lembro que uma tia minha foi visitar a gente em casa. E eu cheguei chorando muito da escola, contando que eles tinham zoado o meu cabelo, jogado areia no meu cabelo e tal. E a minha tia falou: quando fizerem isso de novo, você não vai aguentar quieta. A minha mãe sempre ensinou a gente que a gente não pode revidar, porque Jesus daria o outro lado da face, essas coisas. Uhum. Mas essa minha tia falou: você não vai ficar quieta. Você vai virar pra pessoa e vai falar assim: a palha de aço tem 1001 utilidades e você não tem nenhuma. Eu lembro que eu era muito criancinha. E eu fui no outro dia pra escola esperando alguém me xingar. Nossa, eu fui assim: tomara que alguém me xingue hoje, porque eu sei como responder. Essa foi a primeira vez que eu percebi que eu tava sofrendo uma opressão. Mas foi também a primeira vez que eu percebi que eu podia responder. Então eu era muito, muito, muito criança. Acho que eu tinha 5 anos, 6 anos. E eu tenho essa memória. Eu lembro do dia que a tia Lilita foi em casa e me falou: responde. E desde quando eu aprendi a responder, eu nunca mais aguentei quietinha nenhuma forma de racismo, assim. E eu acho que o que falta pra gente é ensinar as nossas crianças que elas podem responder. Uhum. É ensinar que ela não precisa baixar a cabeça. É ensinar que você é linda, sim. Seu cabelo é bonito, sim. Fazer essa construção de autoestima, eu acho que é um bom caminho pra gente emancipar essas pessoas. A construção dessa autoestima, a construção do imaginário de ser possível. Para as tirar de um lugar de auto-vitimização também a dada altura, não é? Não, eu acho que não existe uma auto-vitimização. Existe
o processo histórico que vitimizou essas pessoas por tanto tempo. Não é uma auto-vitimização. A colonização vitimou. Essa pessoa é vítima porque ela sofreu. Claro. Por ela mesmo, ela não estaria falando, mas a questão é que se não reage, a dada altura colocas-te no... não há a esperança. Você não sabe que é possível. Eu nasci na periferia da zona rural do interior de Minas Gerais, num povoado de 200 pessoas. E tá aqui, fazendo uma turnê de 46 shows em 12 países, é construção de imaginário para todas as menininhas que vêm lá da roça de Santa Rita do Mutum, no interior de Minas Gerais, para elas saberem que é possível. Saber que existe um mundo para além do Brasil. Saber que é possível a gente chegar através de conhecimento, de arte, de estudo, de educação. Que é possível chegar. Porque se essas crianças não veem pessoas parecidas com elas nesses espaços, elas não acham que é possível. Claro. Não, rolou o assassinato da esperança e do poder de imaginação dessas pessoas. Elas são tão preocupadas em tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que comprar comida, eu tenho que, ai meu Deus, tá faltando, oh meu Deus, tem que pagar o trem, que ela não tem tempo pra construir essa autoestima. Ela não tem tempo pra imaginar uma coisa diferente do que aquilo que ela tá vivendo. E acho que o melhor caminho é criar imaginário possível e construção de autoestima pra essas pessoas. Fazer com que as pessoas voltem a imaginar. Voltem a sonhar. Que é possível um lugar diferente possível. em que se encontram. É possível. E eu acho que é isso que eu quero trazer com a minha arte. É falar para as pessoas que é possível a gente pensar uma realidade diferente. É possível sonhar. Muita gente critica o funk, por exemplo, no Brasil, porque os caras falam muito sobre ostentação, dinheiro e tal. Pensa para um menino que cresceu vendo corpo no chão. Numa favela que não tem saneamento básico. Cantar aquilo ali é a única forma dele de profetizar o que ele gostaria de viver. É a única forma dele de criar um imaginário daquilo que ele gostaria de alcançar. E perceber que é possível, não é? E isso é tecnologia de sobrevivência, porque você cria um foco. Você tem uma meta. Você tá profetizando aquilo que você quer viver. Eu quero dar uma casa pra minha mãe. Mano, você vai dar uma casa pra sua mãe. Porque você consegue imaginar que é possível. Se você não tiver esse imaginário, a possibilidade de imaginar, você não vai conseguir realizar. Claro. Porque você não vai saber que é possível fazer. Claro. Em Doutrinação, outra canção do disco, eu amo essa. Nós escutamos: está escrito na minha Bíblia, Deus é preta e travesti. Como sabemos, a forma como as instituições cristãs encaram as pessoas LGBTQIA+, não é pacífica, nunca foi. Sim. Aos 13 anos, numa canção, tu pedias a Deus para não seres lésbica. Ele estava dormindo, não me ouviu. Graças a Deus, ele não me ouviu. Em que momento é que tu percebeste que não podias deixar de ser quem és em nome da religião? Foi depois que eu escrevi essa música. Ok, foi ali. Foi ali que tu percebeste. Eu escrevi a música, cantei a música, falei, o quê? Eu tô realmente pedindo pra não ser eu? Assim… Depois eu comecei a rezar muito. Anos, né? Depois eu comecei a rezar muito, tipo, ai, tomara que ele não tenha escutado, tomara que ele não tenha escutado. E tô eu aqui, bem sapatona, pra dizer que não escutou. Mas depois dessa canção que tu escreveste, ainda tiveste, como disseste à minha colega numa entrevista, foste submetida a uma cura, gay. Houve todo esse processo. A minha questão quando eu li isto foi, eu pensei, ok, isto também há coisas do género em Portugal, ouve-se falar disso, mas geralmente aquilo que eu sei ou aquilo que eu vou ouvindo é que tem a ver com religião. Mas nesta questão, contigo foi esta cura gay, entre aspas, foi feita por psicólogos do Conselho Regional de Psicologia, certo? Era psicóloga, é uma psicóloga que ela é crente. Mas, e aí, você pode pesquisar agora, abre seu Google e pesquisa assim, ó, psicólogos a favor de cura gay no Brasil. Existe uma lista deles. Mas a homossexualidade… Isso é contra. É contra todo o Conselho de Psicologia. Há 30 e tal anos… É isso. Como é que isto existe? A fé. Ok. A fé é o que defende. Mas como é que conseguem ser profissionais? Não, eles conseguem. Eles não falam que eles fazem a cura gay. Okay. Mas você sabe que aquele psicólogo é cristão,
Você vai levar seu filho naquele psicólogo cristão e vai falar assim, eu acho que ele é gay. Ok. E aí esse psicólogo vai começar a trabalhar dessa forma. Eu comecei a contar pra psicóloga o que eu tava vivendo e eu chegava em casa e minha mãe sabia tudo que eu falava. Eu demorei muito tempo depois de adulta pra começar a fazer terapia porque eu não conseguia confiar Claro. nesse profissional. Óbvio. Eu não conseguia confiar nesse profissional porque eu tive experiências horríveis. Mas quais é que eram as técnicas usadas para eu não consigo. Nossa, desde orar, pedir perdão, fazer jejum, pedir perdão, fazer jejum, ora, faz muita coisa boa, abnega o seu sentimento. Toda vez que você pensar que quer ficar com alguém, você vai, sei lá, se dar um beliscão. E seu corpo vai começar a associar aquela dor a uma coisa muito ruim que você não quer sentir, então você só não vai sentir. Existem relatos no Brasil de gente tomando choque. Tratamento de choque para reversão de orientação sexual. E tudo isso feito por pastores e psicólogos de Cristo. Então é muito ruim, porque eles demonizam a psicologia que não seja cristã. Então os psicólogos são ateus, eles querem fazer uma lavagem cerebral, eles são a favor de drogas, de hipnose, eles vão entrar na sua mente. Não confie no psicólogo, só se ele for de Cristo. Então rola uma demonização daquele lugar para que você consiga ser manipulado em outro. Então fui para casa de outras pessoas da família, fiquei isolada de todos os meus amigos, perdi todo o meu meio social, tinha que ficar trancada num quarto orando. Isto ao longo de 3 anos, mais ou menos. Isso e foi muito cruel. Foi muito cruel. Posso te dizer que até hoje não é uma coisa confortável pra minha família eu ser uma pessoa LGBT. Quando eu falo minha família, eu falo meu pai e minha mãe. Meus irmãos são incríveis. Mas até hoje, pra eles que são missionários evangélicos, pra eles é um lugar ruim. Mas o meu avô de 95 anos sabe que eu tenho uma companheira e pra ele tá tudo bem. E ele é pastor. Então não é sobre a idade das pessoas que não conseguem entender. Meu avô tem 95 anos e pra ele tá tudo bem. Mas os teus pais fala-se do assunto ou é um não assunto? É porque há um não assunto. Okay. É um não assunto. E quando fala, é tipo, você precisa sair desse pecado, você vai pro inferno, precisa voltar pros caminhos de Deus, bota a mão na minha cabeça, começa a orar. E é isso, assim. É difícil trocar essa ideia. Pronto, o Papa esteve há pouco tempo em Portugal. E declarou que a igreja é para todos, incluindo pessoas LGBTQIA+. Contudo, haverá certamente, e há certamente na instituição quem não partilhe dessa opinião. E há muitos crentes que continuam, obviamente, a ostracizar, para não dizer pior. No teu entendimento, é possível ser-se LGBTQIA+, e ser-se cristão? Olha, eu não gosto de interferir na fé das pessoas. Claro. Porque eu conheço pessoas muçulmanas que são LGBT. Eu ia dizer cristão praticante, na verdade, entendeu? Não é? Praticante. Porque a fé é uma coisa e a crença na instituição se calhar é outra. Exatamente. Não é? Agora, falando especificamente agora da Igreja Católica. Se você é uma pessoa LGBTQIA+, e é uma pessoa católica praticante, você precisa entender que essa sua igreja, na Idade Média, matava pessoas parecidas com você, jogava numa fogueira, falava que era do demônio, arrancava o coração dessas pessoas. Tudo em nome de Deus. Então, você concorda com isso? Se você não concorda com isso, então você não pode compactuar com esse tipo de espaço. Isso na minha compreensão. Mas eu acho que quando as pessoas… E aí falando de religião. Quando eu falo de religião evangélica, pra mim é bizarro. Você ser gay evangélico ou qualquer coisa dessa. Embora exista, e eu respeito. Existem várias igrejas cristãs evangélicas abertas para pessoas LGBTQIA+. E tá tudo bem. Por quê? Eu não quero interferir na fé das pessoas. Claro. A Igreja Lesbiteriana, que é o meu projeto, ele vem com esse intuito. Não é religioso. A Igreja Lesbiteriana, ela não é religiosa. Ela é um espaço social e político. Então, não me importa a sua fé. Não me importa se você é muçulmano, budista, cristão, macumbeiro. Eu quero saber se você
Não me importa se você é heterossexual, queer ou qualquer coisa. Eu quero saber se você acredita na emancipação social, política e afetiva de imigrantes, pessoas LGBTQIA+, negras, originárias, pelo mundo. Você acredita que a emancipação social, política e afetiva dessas pessoas, dessas ditas minorias, contribui para um avanço social do que você acredita? Do que você espera para o mundo? Se você acredita nisso, não me importa a sua religião. Claro. Não me importa a sua fé. Não me importa se você acredita em Allah, em Buda ou Hare Krishna. Eu quero lutar com você. A igreja lesbiteriana é sobre esse espaço. Você acredita na emancipação social, política e afetiva dessas pessoas? Sim. Então você faz parte da igreja lesbiteriana. Por que é uma igreja? Porque reúne pessoas que compactuam da mesma fé. E qual é a fé que a gente tem? A gente tem fé na emancipação social, política e afetiva dessa população enquanto um avanço social para um mundo melhor que a gente quer deixar para os filhos da gente. Então, a igreja lesbiteriana vem para dizer para a população queer que você não precisa abrir mão da sua fé, seja ela qual for, para exercer o seu direito de existir e para lutar pelo seu direito de viver. Então, a igreja lesbiteriana é sobre isso. Eu não me importo não na cor da sua pele, não me importo. Não é sobre religião. É sobre um posicionamento político. É sobre você ouvir piada com pessoas queer e falar, não é engraçado. É sobre você ouvir piadas xenofóbicas, piadas racistas e falar, não achei graça, não entendi sua piada. É você se posicionar contrário e não perpetuar esse tipo de narrativa. E esse compromisso é o compromisso que as pessoas da igreja lesbiteriana fazem. Independente se você… Seja quem for. Seja quem for. Então é sobre isso. Eu acho que é impossível você apoiar uma religião. E aí eu não tô falando de fé e espiritualidade. Eu tô falando de uma religião que oprime pessoas parecidas com você. Uma religião que bota na fogueira, que é a morte de pessoas como você. Que fala que gosta de você, mas não gosta do seu pecado. Como se sua forma de amar fosse pecado. Pessoas que demonizam o amor, mas legalizam o ódio em nome de Deus. Então qualquer pessoa que legalize o ódio e criminalize o amor não merece o meu respeito. Não merece o meu respeito e não merece que eu esteja ali cultuando com pessoas que compactuam dessa compreensão. No seguimento disso, tu dizes, não importa em que Deus acreditamos. E nós já sabemos que essa Deus, para ti, é preta e travesti. Mas de que é que ela é símbolo? Quando pensas em Deus, em que é que pensas? Quando eu falo de Deus, eu trago bem para aquele imaginário do senso comum. O imaginário cristão de Deus. Quando eu falo que Deus é preto e travesti, eu tô dizendo que as mulheres pretas e as mulheres trans são a base dessa pirâmide social, juntamente com as mulheres indígenas, são a base de uma pirâmide social, de um mundo construído em pirâmide para manutenção do capitalismo. E que se Jesus, Deus, Allah, viesse hoje, era nesse lugar que ele estava. Com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com as pessoas que precisam de remédio. Os sãos não precisam de remédio. Essas pessoas, que são a base da pirâmide social, são as pessoas mais parecidas com qualquer líder que você pense. Seja Gandhi, seja Jesus, seja quem você acredite, Buda. O que essas pessoas têm em comum? A proteção, o respeito e o afeto por pessoas da base, pelas minorias, pela garantia dos direitos dessas pessoas. Cara, os caras eram tão avançados, e aí, em termos de inclusão, eles incluíam PCD, pessoas com deficiência, eles incluíam ladrão. Porque se você acredita que o ladrão que estava lá, crucificado, do lado do Jesus, o cara pediu perdão e foi pro céu, por que essa pessoa merece o amor de Jesus e outra pessoa não? Qual é a sua diferenciação? Então, se você é uma pessoa cristã e segue os passos de Cristo ou de Deus, você deve entender que esse Deus e esse Cristo que você acredita, que deve ser o mesmo que tá na Bíblia, e qualquer Bíblia que você lê, você vai ver a mesma história. Esse cara andava com pobre, com prostituta. Sim. Sabe? Com
coletor de imposto. Ele multiplicava pão pras pessoas que estavam com fome. Não é rico que tem fome. Sim. Não é rico que tem fome. Quando eu falo Deus é preto e travesti, eu tô fazendo um recorte social. Que se Jesus viesse hoje, eles matavam de novo. Uhum. Sim. É sobre o recorte social. É sobre você adora um cara que se ele viesse hoje, você ia falar que ele era comunista. Sim. Então, quando eu falo Deus é preta e travesti, eu tô colocando a imagem, o imaginário daquilo que as pessoas, na mente delas, colonizada e racista e LGBTfóbica, que eles odeiam. Uhum. É a imagem que eles odeiam. A mulher preta, a mulher travesti, a mulher indígena. É a imagem que eles… Não. Então essa é a imagem de Deus. Se Deus tivesse essa imagem, você era fiel a Deus? Uhum. Ah, não era não? Então não é sobre o amor ao próximo. Não é sobre o respeito ao outro. Exato. Deus só é válido pra você se ele parecer contigo. Se ele for Sim. parecidinho com Exato. você. Se for uma pessoa privilegiada. Aham. Naquela mesma entrevista com a minha colega no ano passado, tu falavas do teu sonho de conhecer a África. Não sei se entretanto já pisaste solo africano ou não. Não. Há vários países africanos onde ser LGBTQIA+, é uma sentença de prisão ou mesmo de morte. De morte, não é? Eu lembro-me de ler há uns anos uma reportagem sobre o papel de missionários norte-americanos na forma como a homossexualidade é encarada pela lei em países africanos. É mais uma perversão colonialista? É sim. É sim. Culturalmente, dos primórdios da cultura do continente africano, não havia diferenciação. Inclusive, existiam pessoas intersexo, existiam pessoas que se identificavam com outro gênero, porque não tinha gênero, quando eram falamos pessoas. até de pessoas indígenas, não é? Tipo, Sim. O two-spirited. Aham. Não é? Isso é cultural. É histórico. E aí, quando você chega pra demonizar, tudo isso é história do colonizador. Inclusive o ser negro. Uhum. Porque pensa, se você mora em África a sua vida inteira, você tá vivendo lá, não existe negro, existe todo mundo. E todo mundo se parece. Claro. Quando chega o branco, ele define que o outro é negro. O negro só existe por definição colonialista. E é aí que começa a separação e a diferenciação das pessoas, porque é tudo gente. Mas a partir do momento que chega um e fala é negro, então você vai pra um outro lugar. Uhum. E aí o ser LGBT, a colonização tem esse lugar muito firme na manutenção dessa criminalização do afeto. Porque como não havia esse tipo de diferenciação, quando eles chegam com dogmas cristãos impondo a sua religião para a manutenção de privilégios e para a opressão, que esteja dito, então tudo que você faz é pecado, você vai pro inferno. Essa forma aqui não é a forma que Deus quer, não é o que Deus gosta. Você quer o quê? Ser amigo de Deus ou ser amigo do capeta? Uhum. Essa forma de manipulação faz com que as pessoas estejam hoje lá. E aí, o que eu vou te dizer é que a maior parte dos países que criminalizam a homossexualidade não são países cristãos, ditamente cristãos. São países de maioria muçulmana, mas onde o cristianismo tem entrado também de uma forma muito incisiva. Então, por exemplo, você pode chegar na Nigéria e na Nigéria você não pode ser LGBT. Mas boa parte da população é cristã na Nigéria. E as culturas que eles têm de tradição, de cultuar o que quer que seja a cultura iorubá, os orixás, essas coisas, pra eles é cultural. Então você pode adorar Oxum, porque é sua cultura. Oxum é o rio que passa ali atrás da sua casa. Mas você tem que ser cristão. E esse lugar do mix de opressão, porque todas as religiões usam da opressão pra manipulação de mentes. E tá dado. Então,
Quando se junta uma galera extremista com outra galera extremista, o que tende a acontecer é a perda de direitos e uma guerra invisível contra essas pessoas. Então, o que eu acho? Eu nunca fui, por exemplo, fazer concertos no continente africano porque eu nunca fui convidada pra fazer meus concertos lá. Gostaria muito, continuo muito aberta e meu sonho continua sendo esse: pisar no continente africano, fazendo arte e apresentando o que eu apresento. Acho que se eu chegar lá falando igreja lesbiteriana, eu vou ser expulsa do país. Seja ele qual for. Por exemplo, em Angola não é crime, mas não é legal ser LGBT lá. As pessoas LGBT lá sofrem uma retaliação bizarra. Então, é entender que existe uma LGBTQIA+ fobia interna, já intrínseca nas pessoas, muito por se sentirem presas e não poderem ser quem são. Então elas não conseguem ver o outro sendo quem é. E também muito pela negação de quem você é. Aí se eu não posso falar que eu sou, também o outro também não pode. Então, no Caribe também tem muito disso. Sim. Na Jamaica você não pode ser LGBT. Sim. Então, não é sobre… É África, ou é Caribe, ou é… No Brasil também não é crime, e o Brasil é o país que mais mata a população queer no mundo. Então há uma sentença de morte, uma sentença de privação de liberdade para todas as pessoas queer around the world, sabe? Eu ia pegar nisso e nessa questão do Brasil ser o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, para te falar de há uns anos para cá. Há uma série de artistas que se tornaram extremamente populares no Brasil. Eu falo da Pablo Vittar, falo da Linda Quebrada, que participou num Big Brother, não foi? Sim. Falo da Glory Groove, ou mesmo do Pedro Sampaio, que soube há pouco tempo que é bissexual e está numa relação com um homem. E eles têm falado, se calhar, até de forma muito despoderada sobre todas as questões que envolvem sexualidade e identidade de género. Tu sentes que isto, de alguma forma, e o facto destes artistas serem tão populares, tem ajudado a abrir um pouco as mentes das pessoas, ou nem por isso? Ou é… Com exceção da Linda Quebrada, todas as pessoas que você falou são homens brancos. Ok. A Linda Quebrada é uma mulher negra, é artista que faz e aborda esse debate num lugar muito especial e que sofre as consequências de ser uma mulher negra que aborda essas questões no trabalho dela. Ela não recebe, por exemplo, a mesma audiência e o mesmo respeito que todos esses homens brancos que você falou agora. Glória Groove, Pablo Vittar, Pedro Sampaio. A Pablo Vittar, quando desce do palco, ela é um homem branco. A Glória Groove, quando desce do palco, também. Então é muito mais fácil você ouvir homens. É muito mais fácil você parar pra escutar o que essas pessoas têm pra dizer. Por que a música brasileira tá cheia de drag queen, mas não tem tanto espaço para as mulheres trans? É porque a drag queen é uma cultura extremamente importante pra manutenção da nossa cultura queer, mas são homens. Então, a partir do momento que essa pessoa desce do palco, ela socialmente é um homem andando nessa sociedade patriarcal, pensada para e por homens brancos. E a travesti, a mulher trans, ela não pode ocupar esses espaços, porque eu não quero ouvir o que ela tem pra falar. Porque a travesti, ela tem um lugar separado pra ela. Ela não pode ser doutora, ela não pode ser mestre em estética e arte, ela não pode ser deputada. Não. A travesti, ela tem um lugar social separado pra ela. Então, eu faço muito esse questionamento, que é… Até as pessoas que estão falando sobre isso têm esse recorte. Então, quando a gente vê Lineker recebendo um Grammy, isso é de um orgulho sem tamanho. Não foi nem eu que ganhei, amigo. Eu nem sei se um dia eu vou ser indicada pra ganhar um Grammy. Na minha vida, não sei. Acho que se acontecesse eu ia ficar chocada. Mas ver a Lineker sendo a primeira mulher trans negra a receber um Grammy, isso é histórico. Isso é, pra mim, enquanto mulher negra lésbica, ver que é possível. É ver que é possível. Mas entender que a narrativa, por exemplo, a Lineker ela faz uma série
no Prime Video. Tá na 2ª temporada, se chama Manhã de Setembro, incrível. E recebeu o prêmio de melhor série de ficção no Brasil. E a Lineker não foi convidada pra receber o prêmio. Você acha que… Faz um recorte. Você acha que isso aconteceria em qualquer outra situação? A protagonista da série não ser convidada pra receber um prêmio? Esse é o recorte que eu quero te fazer. Que quando a gente fala sobre vida, possibilidade de vida, queer, LGBT, no Brasil, até as caras que são protagonistas desse lugar são caras de pessoas brancas. Num país que é 56% de pessoas negras e que tem muitas pessoas indígenas apresentando arte de extrema qualidade fazendo isso. Tem Candupuri, Caê Guajajara, Jalu, Gabi Amarantos, tem… Poxa, eu consigo citar aqui pra você, uma galera… Bicharte, Lineker, Linda Quebrada, Jupe do Bairro, A Fúria Negra. Eu consigo falar várias. E quando a gente vai puxar no imaginário da gente, só vem essas pessoas. Então, é necessário falar, mas é necessário fazer esse recorte racial, sim. Porque as pessoas mais vulneráveis, inclusive na população queer mundial… Continuam a não ter lugar de fala. Continuam a ser as mesmas pessoas quando você faz o recorte racial. São as pessoas menos ouvidas, são as pessoas que menos falam. Então a gente precisa fazer esse recorte. Inclusive no nosso meio. Eu encontro muitas pessoas que são da comunidade queer que falam: eu nunca fiquei com uma pessoa negra. É sério? Nunca ficou com uma pessoa negra? O seu gosto foi construído. O que você gosta hoje é uma construção social. Claro. É fruto daquilo que você viu na TV a sua vida inteira, os estímulos que você teve, o que você ouviu sua família falando. Não é que você não gosta. Não é que eu nunca fiquei com um negro porque… Não, é porque você não foi ensinado a ver o outro num lugar de beleza. Você não foi ensinado a ver beleza num lugar que é diferente do centro-europeu. Isso é racismo. E não é, é só porque eu não gosto que eu sou racista. Porque o seu gosto é uma construção social. Claro. Então, nesse lugar, eu acho que é necessário demais que a gente continue falando, mas que a gente faça sim esse recorte pra gente ouvir o que as pessoas mais penalizadas nessa sociedade têm a dizer. Têm a dizer. Pelo que eu percebi, se há algo pelo qual tu estás grata aos teus pais é por te terem dado acesso a uma educação, a uma boa educação, e te terem incentivado a expressar-te através da música, não é? Sim. Quais é que são as tuas primeiras recordações musicais? Nossa, caramba. Minha primeira recordação musical é meu pai e minha mãe cantando um hino que eles sempre cantavam juntos, em dueto, abrindo vozes e tal. Eu era bem pequenininha, acho que eu tinha… Nossa, eu era bem pequenininha. Mas eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe cantando essa música. Eu acho que foi a primeira que eu decorei mesmo, que eu falei, caramba, é muito bonito isso aqui, né? Eles abrindo voz, minha mãe fazendo agudo, meu pai fazendo grave, nananã. E toda a igreja que eles iam pregar, que meu pai ia pregar, fazer culto, eles pediam oportunidade, ia lá na frente, pegava o microfone e cantava essa. Eu gosto muito. E minha mãe é pianista. Então a minha mãe toca órgão, toca piano, teclado e tal. Então em casa, ela sempre estava lá, tocando. Essa é uma memória musical que eu tenho. Portanto, foram as tuas primeiras grandes referências musicais, foram os teus pais também. Eu acho que a minha mãe, assim, porque ela canta maravilhosamente bem, assim, ela rege coros, ela organiza coral, vocal, organização de abertura de voz e tal. Minha vida inteira, eu me apresentei na igreja, nas escolas, em todos os lugares onde eu tava. Eu era a pessoa que lia, fui aprendendo a falar em público. Tudo isso porque meus pais me incentivaram. Muito pela função da igreja também, né? Que eu precisava aprender pra manter a tradição da família ali. Que eu continuo mantendo, abri minha própria igreja e tá tudo bem, entendeu? Mas… Fizeste as coisas da forma diferente que eles queriam, mas fizeste na mesma. Exatamente. Né? Mas eu acho que eles foram as pessoas que me deram essa primeira influência vocal. Meu avô canta, ele é um tenor maravilhoso. Meu avô canta um tenor lindo. E a minha família inteira, tios, primos, tias… As reuniões familiares eram sempre todo mundo canta. Todo mundo crente, todo mundo canta, abre voz. Então tem um coral na minha família. Todo 6 de maio, que é aniversário do meu avô, se junta a família inteira, tipo umas 500 pessoas.
E todo mundo faz um culto lá de ação de graças pra comemorar a vida do meu avô. E todo mundo canta. Vai juntando o coral de cada família e escolhe um hino e canta todo mundo, abrindo vozes e tal. Então minha família é uma família musical. Então eu tenho essa é a minha referência. Coral, quarteto, duo, abertura de vozes, órgão, coro, essas coisas. Sempre uma partilha, não é? Sempre coletivo. Essa é a minha referência musical, assim. Foi como eu comecei a ter acesso. Eu comecei a estudar piano, minha primeira professora de piano, depois da minha mãe, claro, foi a Mayra Ananias. E ela era uma mulher negra, morando lá na roça onde a gente morava, que tinha um piano em casa. Pra gente era tipo assim, o ápice da riqueza. Tipo, caramba, cara, é uma família negra retinta que tem um piano em casa. E ela dava aula pra mim e pra minha irmã mais velha. Então a gente ia, passava creminho na perna, botava um vestidinho e ia até a casa dela pra fazer as aulas. E meu primeiro recital de piano foi na sala da casa da Mayra. Depois disso fui pro conservatório e tal, mas essas são minhas memórias de infância, assim, musicais. Mayra Ananias, minha mãe, meu pai, meu avô, a tia Nília, que fazia um contralto muito bonito. Disse que também foste muito, muito incentivada à leitura. Sim. Quais é que são as obras que marcam a tua vida? Qual é que é a tua grande bíblia? Quando pensas assim num livro de as minhas referências. Posso te estão contar? ali. A primeira bicicleta que eu ganhei na minha vida, eu tinha 10 anos. E foi porque eu li a Bíblia toda. Ok. Pronto. Porque lá em casa tinha esse desafio. Quem lê a Bíblia toda quer ganhar uma bicicleta, lê a Bíblia toda. E quer ganhar um celular, passa no vestibular. Ok. Então eu só tive meu primeiro celular depois que eu passei no vestibular. Ok. Pra entrar na faculdade. É difícil quando eu paro pra pensar nesse lugar de leitura. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu leio qualquer coisa que você me der. Qualquer coisa. Vai ser um folheto da Bíblia que vai estar aqui na minha frente, que eu vou parar pra ler só pra saber o que é. Vai ser um outdoor. Vai ser um livro inteiro. Vai ser um texto, tese de mestrado. Rótulos de shampoo ou algo do género. Eu leio às vezes acontece. tudo. Às vezes aparece uma palavra na minha mente, eu falo, gente, será que essa palavra existe? Aonde que eu ouvi essa palavra? Eu vou lá procurar e a palavra existe. Eu falo, gente, como é que eu sei essa palavra? Então, eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de zine. Você conhece a política do zine? Zine é uma forma de literatura popular e periférica, usada muito no Brasil para disseminar pensamentos próprios. Então, por exemplo, eu sou uma poeta. Eu não tenho uma editora para lançar minhas poesias, mas eu tenho uma folha onde eu escrevo, a cada pedacinho, eu escrevo poemas meus, faço uma dobradura e te vendo. Vou pra rua, vendo pra essas pessoas, sei lá. É R$5 o meu zine. E aí você lê uma poesia e você abre e tem outra, e você abre assim tem outra, e você abre assim tem outra, e tem um desenho no meio, e você fala, nossa, isso é muito legal. Eu amo essa cultura de zines, eu gosto muito da cultura de gibis, e eu gosto da cultura de livros. Hoje em dia eu tô escrevendo uma bíblia. Então, hoje em dia, eu não tô lendo tanto, mas eu tô escrevendo muito. Mas, se eu posso falar aqui um livro que eu gosto muito, e assim, é um livro que eu gosto de ler. Que hora ou outra eu paro e tô lendo o mesmo livro. Ele se chama Novembro, e é de uma escritora brasileira que se chama Luz Ribeiro. Antes dela lançar o livro, eu fui na casa dela e ela me deu o exemplar. E desde então eu leio muito e eu sou muito fã da Luz, das coisas que ela escreve, das coisas que ela pensa. E eu tenho a oportunidade de ter ela muito próxima. Então, às vezes, ela faz um texto e ela fala: posso ler esse texto que eu fiz pra você antes de eu publicar e tal. E ela publica pra Amazon mensalmente e tal. E ela é uma pessoa que eu amo muito ver a escrita, que eu me construo muito através da forma que ela pensa. Gosto muito da Dona Conceição Evaristo, desde os ensaios dela, as crônicas que ela escreve, aos livros, e aí textos específicos também, mas eu gosto muito da forma literária da Dona Conceição. Tudo Nela Queima e Brilha. É um livro de uma escritora brasileira também, que se chama Riane Leão, que eu gosto muito. O título é incrível. Nenhum deles é
chato. Sabe? É porque tem uns livros que tem um negócio chato. Todos esses livros que eu tô falando aqui, todas essas escritas que eu tô citando, são escritas dinâmicas, assim. Que você consegue acompanhar, compreender bem. O que eu não gosto? Eu não gosto de literatura excludente. Eu não gosto de literatura com academicista, que vai excluir uma parte da população, que não vai conseguir entender o que você tá falando. Porque eu acho que isso é uma forma de manter as exclusões intelectuais das pessoas. Eu acho que quanto mais simples… Isso é válido para livros, para filmes, para o que quer que seja. Exatamente. Eu acredito nisso Eu também. acho que quanto mais dinâmico e didático aquilo que você está apresentando, mais pessoas vão conseguir compreender, claro. se deixar atravessar pela… Até porque esse é o intuito, a pelo que você mensagem faz. é passar a mensagem para, diria eu, não é? Para toda a gente conseguir entender. Sim, mas ultimamente… Eu citei tudo isso para dizer que ultimamente as minhas leituras têm sido musicais. Eu tenho me atentado muito, assim, a ler as letras daquilo que eu tô ouvindo. Porque eu tô numa pira de estudar métrica. Eu tô estudando quantas sílabas tem em cada frase. Como é que essa pessoa pensou pra construir esse flow? O que ela tá fazendo aqui? Eu gosto. Qual foi a lógica que ela pensou pra fazer essa rima? Então, ultimamente, as minhas pesquisas literárias têm sido essas. Ligadas à música. E tem um álbum que se chama Zulu, A Quarta Parede, que é um álbum de um rapper brasileiro chamado Zudzilla, que tem sido o meu looping na vida. Eu tô ouvindo em looping esse álbum. E eu gosto muito da forma como ele constrói narrativa. Eu gosto muito da forma como ele constrói a rima, o pensamento, a métrica dele. Às vezes ele quebra e ele volta num outro lugar e você fala, caramba, isso aqui que ele tá falando é por causa daquilo ali que ele falou ali atrás que eu não tava… Olha! E aí ele tem despertado muita curiosidade na forma de escrita dele. Pra mim, é um dos melhores compositores, assim… da atualidade brasileira que eu tenho acompanhado, assim, que eu gosto muito, é esse rapper, o nome dele é Zudzilla. Eu tenho lido tudo. Esse Zulu volume 4 é de uma série de 4 discos que ele lançou. Então ele lançou 1, 2, 3 e 4. Esse pra mim tem sido o meu… minha mente tá explodindo. Mas eu tô fazendo essa pesquisa contrária, que tô ouvindo de novo todos os outros pra entender coisas que eu não tinha entendido, sabe? Então, eu tenho pesquisado muito Zudzilla. Tô aqui fazendo uma declaração de admiração e amor por esse escritor, que é um rapper, músico, produtor, incrível, assim, mas que tem um jeito de escrever que eu tô, assim, cada dia mais apaixonada. Terminando esta fase de conversa do posto emissor, eu deixo-te uma última questão, pegando em algo que tu também disseste à minha colega na entrevista, que eu já citei aqui várias vezes. Fui preparada para levar a mensagem do amor, do afeto, da informação para o máximo de pessoas que conseguisse. Em que fase do teu percurso é que tu percebeste que a tua música também tinha como missão causar desconforto e colocar o dedo em feridas que estão muito abertas também? Quando eu comecei a escrever minhas próprias canções, assim. Eu passei muito tempo da minha vida cantando só música dos outros, fazendo bar. 4 horas seguidas num bar pra ganhar R$100. 20 euros por 4 horas de bar. Passei muito tempo da minha vida fazendo isso, assim. Cantando Djavan, Gal, Caetano, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Eu fazia repertório variado, cantava várias coisas, assim. Mas nunca era coisa minha. Quando eu comecei a anotar as coisas que eu escrevia, falei, nossa, tá meio… Que forte. duro, né? Isso aqui que eu tô falando. Que não é gostoso, não. Mas chegou um momento, aos meus 20 anos, que eu decidi que eu apenas apresentaria meu trabalho autoral. Quando eu falei, eu quero focar no meu trabalho autoral. Quero mostrar pras pessoas o que eu tô pensando, o que eu tô fazendo. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tinha um lado, a minha escrita sempre pendia para um lado de crítica social, um lado de pontuar a realidade, um lado muito, sei lá, Racionais MC pra mim é referência pro que eu faço, porque da galera que fala mesmo. Racionais foram um dos primeiros no Brasil. Benegão também é um cara que me inspira muito a falar as coisas que eu falo. Ellen Oléria me inspira muito a falar as coisas que eu falo. Leci Brandão. São pessoas que foram, no decorrer do tempo, se posicionando politicamente através da arte, onde eu me encontrei e falei,
é isso aqui que eu quero falar. É isso aqui que eu tô falando mesmo. Ah, então eu não sou gênia. Ah, não fui eu que pensei isso não, já tinha um monte de gente falando antes de mim. Ah, que legal, então é isso aqui que eu quero fazer. Então eu acho que quando eu comecei a escrever minhas próprias canções e entender a criticidade que estava implícita ali, e explícita também, foi quando eu entendi que, poxa, eu vou precisar estudar uma abordagem. Claro. Como é que eu vou chegar falando isso aqui na cara das pessoas? O pessoal vai me expulsar, vai jogar pedra em mim. Não vai dar muito certo, não. Então eu comecei a estudar formas de comunicar aquilo que eu queria. Eu já tive contato na adolescência com a PNL, que é a Programação Neurolinguística, por conta dessas coisas da igreja e tal, hermenêutica e toda essa parada. Etimologia das palavras. Como é que você consegue mudar isso aqui pra falar de uma forma que a pessoa se sinta mais? Fui estudando isso aí. A forma de comunicar com as pessoas, uma parada que é cruel. É ruim aquilo que eu tô falando. Eu tô falando que a gente tá morrendo. Sabe? Como é que eu vou abordar isso de uma forma que te sensibilize a compreender aquilo? Então, eu comecei a rodar o Brasil inteiro de carona de caminhão de boleia. Eu, meu violão e uma mochila. Rodando meu chapéu na rua, conhecendo culturas. O Brasil é muito rico, são várias culturas diferentes, então conhecendo vários lugares, formas de comunicação. Ah, se eu falar assim, eu acho que as pessoas ficam meio arredias. Será que se eu falar assim muda? Então na próxima apresentação eu vou falar assim. E aí as pessoas recebem de uma outra forma. É assim que fala. Eu comecei a estudar o meu público. E a testar. Porque eu não tinha show pra fazer. Eu não tinha pessoas que investissem no meu trabalho. Eu não tinha dinheiro pra ficar viajando. Então eu comecei a viajar de carona, de caminhão mesmo. E eu fui fazer a minha experiência da forma que eu queria apresentar minha arte. Então, quando eu cheguei no Sofar Sounds, que foi esse vídeo que você falou no começo, que mudou a minha vida, em 2017. Eu gravei ele no final de 2017, 2018 ele foi ao ar. Foi fruto dessas minhas viagens. Eu tava pegando uma carona de caminhão, fui parar em Curitiba pra assistir um concerto de uma cantora que eu gostava. Ela me viu cantando lá na frente do concerto dela, rodando chapéu antes do show. Entrei pro show e tal. Ela falou de uma amiga que ia fazer um show no outro lugar, que ia adorar me conhecer. Fui no show dessa amiga, pedi pra rodar meu chapéu, rodei meu chapéu. Essa amiga falou: caramba, você canta muito bem. Eu tenho um show pra fazer amanhã que não tem cachê. Mas eles gravam um vídeo pra você. E aparecer um show com cachê pra eu fazer, eu vou ter que fazer esse show. Então você não quer me substituir, não? Gostei tanto da sua voz, me substitui lá nesse aí. E foi assim. Aí eu fui, gata. E quando eu cheguei lá, era o Sofar Sounds. Era o Sofar Sounds, que foi o vídeo que hoje em dia é o vídeo mais assistido da América Latina desse canal. É o quarto mais visto do mundo. E abriu todas as portas de todos os palcos que eu pisei depois de 2018 pra mim, assim. E tudo isso foi fruto dessa minha andança, dessa minha correria de ficar rodando chapéu, pegar carona, sem dinheiro mesmo, só de… Desse trabalho no terreno, não é? É isso, de tentar pesquisar as pessoas que eu queria alcançar e de estudar formas de dizer. Então eu acho que essa canção Cota Não É Esmola, ela é a demonstração desse meu estudo com escrita, com narrativa. É uma canção que ela tem quase 10 minutos. E todo mundo ouve várias vezes. E isso é muito legal. Porque, quer dizer, a partir desse estudo eu consegui aplicar uma tecnologia de comunicação que faça com que uma música de quase 10 minutos não fique chata. E você queira ouvir de novo quando acaba. Então, quer dizer, consegui implementar essa forma de narrativa. E aí é o que eu venho usando nas minhas outras canções. Por exemplo, você citou aí Necropolítica, você citou Mapa da Fome, tecnologia afrodiaspórica, doutrinação. É uma tecnologia que depois que eu entendi como comunicar, eu comecei a aplicar nas minhas canções, principalmente nas canções mais politizadas, assim. As minhas canções de amor são muito mais sobre… mais leve. E eu gosto muito de falar sobre amor. E nesse lugar eu me sinto um pouco até desumanizada. Eu acho que eu me coloquei num lugar tão combatente que eu me excluí dessa possibilidade de falar sobre afeto. Aí agora quando eu falo sobre afeto, todo mundo se assusta. Nossa, é a Bia falando de afeto. Eu gosto de falar sobre afeto também. Eu sou humana, eu amo, eu sou amada. Todos nós somos eu mais quero do que uma falar coisa, sobre não é? isso, exatamente. Então acho que para as pessoas que estão muito acostumadas a me ver só combativa, que comecem a se habituar a ver um lugar muito mais afetuoso em mim. Porque eu acho que é isso que eu quero apresentar hoje. É o que eu tenho pra dar.
O que eu tenho pra dar pras pessoas é afeto e um direcionamento pra esse lugar da gente encontrar o que a gente tem em comum. Eu acho que hoje em dia eu sou uma mulher que tem muito mais afeto pra dar do que qualquer outra coisa que eu possa apresentar, assim. Inclusive, quando eu falo das coisas políticas, eu acho que eu venho trazendo com uma forma muito mais afetuosa do que eu vinha apresentando antes. Porque eu entendi mesmo, de verdade, que o afeto é tecnologia de cura. Que tudo que você fala com afeto é muito mais bem recebido do que aquilo que você fala com ódio. Claro. E eu acho que eu tinha muito ódio dentro de mim. Pela falta de oportunidade, pela falta de possibilidade, E agora que eu tô podendo experimentar uma outra perspectiva de vida, eu consigo dominar esse ódio e converter ele pra um lugar de execução mesmo. Vamos andar então, o ódio, eu vou ficar aqui sentindo ódio, oh meu Deus, que ódio, oh meu Deus, que ódio, eu vou fazer nada, sabe? O que a gente faz? Vamos usar como combustível pra gente fazer essa mudança? Então, eu acho que fiz 30 anos. Fiz 30 anos, eu fui pra um outro lugar. Acho que agora eu tô num lugar muito mais afetivo, muito mais, vamos se unir, muito mais carinhoso pra trazer as pessoas pra esse lugar de pensar mesmo. Eu quero que as pessoas mexam o corpo, mas pode rebolar o cérebro também, que é legal, sabe? Tipo, não deixa seu cérebro parado não, pensa também, é legal. Exato. E é isso que eu venho trazendo aí nessa doideira. E muito orgulhosa de poder trazer esse tipo de narrativa, muito orgulhosa de poder deixar esse legado escrito pros meus netos, que a avó deles não se calou num dos momentos mais cruéis que o Brasil teve na história, que eu me mantive firme com o que eu acredito, que eu não mudei o meu rumo por medo daquilo que eu tava fazendo. Eu acho que esse é o posicionamento que eu quero deixar, não só com esse álbum, mas com o meu legado de trabalho mesmo. Não é sobre o mercado, porque o mercado não absorve o tipo de arte que eu faço nesse lugar de vai tocar em todas as rádios. Vamos botar todo mundo pra ouvir isso aqui. Olha isso aqui, gente. Opressão mental da população. A população tem que saber disso aqui. Vamos falar pra eles. Não vai acontecer. Não vai. Mas o legado histórico que eu quero deixar de uma mulher negra que não se calou e que fala através da arte, eu me sinto muito orgulhosa do caminho que eu venho fazendo. O sucesso pra mim, ele tá muito mais ligado com esse lugar do que com o lugar do retorno financeiro mesmo. Ele tá muito mais ligado nesse lugar do reconhecimento da propriedade intelectual que eu apresento através da arte. O reconhecimento da necessidade de se discutir sobre isso. Cota não é esmola, é leitura obrigatória pro vestibular no Brasil. Isso pra mim é motivo de orgulho. Muito mais do que qualquer dinheiro que eu possa receber mostrando minha bunda, rebolando ou falando qualquer coisa, sabe? Então eu acho que muito feliz pelo caminho que a gente vem seguindo. Não me arrependo de forma alguma de ter escolhido esse lado da arte pra seguir. E quero falar pras pessoas que, além desse lado da arte, eu tenho muito mais pra apresentar. Vai no meu show dia 2, vai ser piano e voz. Exatamente. Em Matosinhos. Found my transcendence. It played in mono painted blue. You were the hero. I was the dark room. Arranca esta quinta-feira no Parque da Bela Vista, em Lisboa, a segunda edição do festival Mel Calorama, que se prolonga até ao próximo sábado e tem como cabeças de cartaz os Blur, Florence and the Machine e Arcade Fire, mas recebe também regressos muito aguardados ao Portugal de artistas como Siouxsie ou IAAS. Uma das maiores novidades deste ano é a estreia de um quarto palco de seu nome Panorama, dedicado exclusivamente à música eletrónica. Ao longo dos 3 dias recebe atuações de, entre outros, Tiga, John Talabot ou Ben UFO. Apesar de estar tudo a postos, o último grande festival de verão português sofreu 2 sustos esta semana. Primeiro, Florence Welch, líder dos Florence and the Machine,
revelou ter sido submetida a uma cirurgia de urgência que lhe salvou a vida, dizendo que ainda não se sente suficientemente forte, mas garantindo que virá a Lisboa para a reta final da sua digressão. Depois, durante os últimos preparativos do festival, uma torre cénica do palco principal caiu devido à força do vento, não causando vítimas, mas levando a Proteção Civil de Lisboa a encerrar o Parque da Bela Vista ao público e a fiscalizar a segurança de todas as estruturas do recinto. Para mais informações sobre o Mel Calorama, basta visitar o site da Blitz. Outro espetáculo que marca esta semana é o que trará Björk de regresso a Portugal para atuar na Altice Arena em Lisboa na sexta-feira, 1 de setembro. A artista islandesa vem apresentar o espetáculo Cornucopia, assente nos seus 2 últimos álbuns, Utopia de 2017 e Fossora, editado no ano passado. Em entrevista ao Expresso, Björk levantou o véu sobre este espetáculo, descrito como uma experiência sensorial e imersiva, revelando que o grande protagonista é o som panorâmico e comparando a sua construção à montagem de um filme. Apesar de privilegiar as canções mais recentes, Cornucopia deverá contar com uma ou outra viagem ao passado, com canções como Hidden Place, Isabel ou Pagan Poetry a figurarem em alinhamentos de concertos recentes. Entendo que os fãs queiram ouvir as canções antigas, declarou Björk em entrevista ao Expresso. Com a idade consegui encontrar uma forma mais genuína, em termos emocionais, de fazer referência ao trabalho que vou buscar ao baú. Para ler mais sobre o espetáculo de Björk, basta consultar o site da Blitz. Nos teus braços, meus abraços, beijos demorados antes de dormir. Só nós dois, só nós dois. Abre o segmento do posto emissor em que habitualmente falamos do que andamos a fazer na redação, com a entrevista que Tim Bernardes deu a Lia Pereira a quando da sua passagem pelo festival Vodafone Paredes de Cora. O músico brasileiro, que regressa a solo nacional no próximo ano para concertos a 31 de janeiro no Coliseu do Porto e a 1 de fevereiro no Coliseu de Lisboa, confessou que encontrou um ambiente caseiro logo na primeira vez que atuou em Portugal, falando também sobre o caldeirão de música brasileira onde vai beber inspiração, a importância de ter acompanhado os Fleet Foxes numa digressão pelos Estados Unidos e os cuidados que tem com a sua voz. A entrevista pode ser lida na íntegra no site da Blitz. Bia Ferreira, nesse grande caldeirão da música brasileira de que o Tim Bernardes falou com a minha colega, onde é que tu vais buscar as tuas maiores influências? Quem é que são as tuas grandes referências vocais e de composição num cenário tão rico quanto o da música brasileira? Nossa, citei vários aqui, mas eu posso listar agora. Acho que vocal, Ellen Oléria é a maior. Ellen Oléria pra mim é... Eu já pulei o muro de um teatro pra assistir o show dela porque eu não tinha dinheiro. Ok. Ellen Oléria é incrível e acho que vale muito a pena de ser ouvida. A voz dela é fenomenal. Elza Soares, não tenho o que dizer. Aquela rasgada que ela tinha na voz, o jeito dela de cantar. Elza é Elza em qualquer lugar. Ela pode interpretar qualquer música que você sabe que é a Elza. Eu não consigo falar da Elza no passado. Pra mim ainda é muito... Não consigo. Acho que ela é incrível. E... composição, Leci Brandão. Com certeza Leci Brandão. Racionais. Ali, Mano Brown e tal. Zudzilla. Não tenho muito o que dizer. Acho que de forma de escrever, a Ellen Oléria também escreve de um jeito muito bonito. Eu gosto de a Bicharte, que é uma cantora paraibana também, escreve demais. Que colabora contigo neste disco, não é? Bione, que é uma cantora pernambucana que também escreve legal. Eu tenho gostado de ouvir coisas que eu... Sabe quando você ouve uma coisa que você fala, putz, por que não fui eu que escrevi? Sabe? Então eu acho que essa galera que eu citei agora é uma galera que tem esse... Acontece muito isso com eles, não é? Nossa, eu não acredito que ela falou isso e não fui eu que falei. Sabe? Tipo, muito bom. É aquele goosebump, aquele arrepio que vem assim, tá? Então eu gosto dessas pessoas que eu citei agora na composição, vocalmente. A gente tem aí um rio de gente, mas acho que é aonde eu me inspiro bem, assim. É nessa galera que eu citei agora. E acho foda.
Outra entrevista que poderá ler em Blitz é aquela que os Ornatos Violeta deram a André Manuel Correia no Festival CA Vilar de Mouros na semana passada. Manel Cruz, Peixe, Nuno Prata e Quinorme falaram sobre as muitas dúvidas que tiveram acerca da continuidade da banda depois da morte inesperada do teclista Elísio Donas em maio passado, mas também sobre o primeiro concerto no Festival de Vilar de Mouros ou as razões pelas quais o público mais jovem ainda se revê nas canções dos Ornatos Violeta. Além da entrevista, poderá também encontrar no site da Blitz a reportagem do concerto que a banda deu no CA Vilar de Mouros, junto com relatos de atuações dos Prodigy, James ou Within Temptation. Ao longo de 4 dias, o histórico Festival Minhoto recebeu perto de 70 mil pessoas, tendo já avançado com as datas para a edição do próximo ano. Decorre de 21 a 24 de agosto. Abre o segmento do posto emissor no qual habitualmente lhe deixamos sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos dias, com a atuação a solo e ao piano da nossa convidada, Bia Ferreira, no Teatro Municipal de Matosinhos, no próximo sábado, 2 de setembro. Antes, tal como já referi, o Parque da Bela Vista, em Lisboa, recebe o Festival Mel Calorama, que arranca esta quinta-feira, 31 de agosto, com concertos de Blur, Prodigy, Yeah Yeah Yeahs, Metronomy ou Rita Vian. Continua a 1 de setembro com Florence and the Machine, Aphex Twin, Arca, Bell and Sebastian ou Capitão Fausto. E termina a 2 de setembro com Arcade Fire, Foals, Siouxsie, The Hives, Pablo Vittar ou Dino de Santiago. A 1 de setembro, a Altice Arena, em Lisboa, acolhe o regresso da islandesa Björk a solo nacional com o espetáculo Cornucópia. No mesmo dia, David Fonseca atua no Cineteatro Garrett, na Póvoa de Varzim. Aline Frazão sobe ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. E Ana Bacalhau dá concerto no Centro Cultural de Paredes de Cora. No domingo 3 de setembro, a Tapada da Ajuda, em Lisboa, recebe mais um brunch electronic com atuações de Honey Dijon e I Jordan. E o Teatro Tivoli BBVA, também em Lisboa, contará com um espetáculo da dupla brasileira Ana Vitória. A 7 de setembro, David Bruno leva ao Coliseu do Porto aquele que anuncia como o seu último concerto, pelo menos durante os tempos mais próximos. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimice, isso é vitimice, isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa. Chegamos assim ao fim de mais um posto emissor. Agradeço de novo à Bia Ferreira por ter estado aqui comigo. Eu que agradeço. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. E concluímos, como sempre, com uma curta leitura da nossa convidada. Bia, o que é que nos trouxeste? O que é que vais ler? É um poema que se chama Tecnologia Afrodiaspórica. Eu gosto muito. É meu. Tá nesse meu último álbum. E eu gosto muito de cantar, mas eu acho que quando a gente declama a poesia, fica mais compreensível, né? Aquilo que tá sendo dito. Então, é sobre tudo isso que a gente falou aqui. Sobre opressão religiosa, LGBTQIA+, fobia, análise de conjuntura política do Brasil. E como a gente consegue se manter junto. Fala assim: pra existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, você já sabe quem trabalha. Exploração é mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência, tem cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e viva o carnaval. E o ciclo continua. Acha que isso é normal? Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow
Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome, eu convoco a todos. Informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, padres, bispos, pastores, lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata eterna usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo que for seu. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, você tem que ter mais fé, irmão. Jesus não era crente e nem era judeu. Ele era um homem que lutava contra os fariseus. E falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que para ter a bênção tem que ir pro culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que o seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito. Invista 10% do que você ganha e, sei lá, abre seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos originários, dos imigrantes, dos pretos. É assim que movimenta a economia lá no gueto. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que todo mundo. CEO. Aula de economia. Informe de norte a sul. Isso aqui é tecnologia afrodiaspórica Bantu. Who had a goal?